Caríssimos e caríssimas, saudações catequéticas, pedindo a Deus que todas estejam muito bem, animados, para continuarmos com muito entusiasmo pelos caminhos da nossa salvação. Este é o vídeo do Encontro 30 sobre o tema O Ano Litúrgico. E esse tema foi incluído para nós podermos compreender, vivenciar cada vez melhor as celebrações das quais nós participamos em assembleia, como povo de Deus que está peregrinando por esta terra rumo à eternidade de Deus. Bom, esse primeiro slide, ele ilustra Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, ou seja, a Santíssima Trindade. Tudo que existe continua existindo porque Deus, que é a Santíssima Trindade, ama e quer que tudo continue existindo. Foi a Santíssima Trindade que tudo criou. Lembra lá no comecinho do livro do Gênesis? Façamos o sol, façamos o mar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então foi a Santíssima Trindade que tudo criou e mantém tudo na existência. Então, o ano litúrgico, a liturgia, que são as celebrações feitas pelo povo de Deus para louvar a Deus e agradecer por tudo que Deus nos dá, são a resposta que nós, criaturas de Deus, damos a tanta bondade e amor de Deus, agradecendo, louvando nosso Deus, porque Ele nos ama tanto e porque nós sentimos essa necessidade de manifestar ao nosso Deus o nosso agradecimento incessante e o nosso louvor. Como nós vamos ver ao longo deste vídeo, o ano litúrgico é um pouco diferente do ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico, ele começa com o tempo do advento, ali no finalzinho do mês de novembro, e depois vem o tempo do Natal, tempo comum, Quaresma, Semana Santa, Páscoa, tempo pascal. Depois vem uma segunda parte do tempo comum e termina com a festa de Cristo Rei no finalzinho de novembro, começando outra vez no finalzinho de novembro, com advento e assim sucessivamente. Então, nós vamos tentar entender essas diferentes partes do ano litúrgico e como nós podemos viver cada vez melhor a liturgia. Destacando que liturgia é esse relacionamento da criatura com Deus. Deus vindo a nós em Jesus Cristo e nós, criaturas, povo de Deus, elevando-nos a Deus pela luz do Espírito Santo, oferecendo Jesus Cristo como a melhor oferenda que podemos elevar a Deus. Então, a liturgia é esse ir e vir de amor de Deus para com a criatura e de criatura para com Deus. Para entender a liturgia, essa ida e vinda de amor do povo de Deus para com Deus e Deus vindo a nós com todo o seu amor,
é importante sempre estarmos relembrando todo esse grande contexto da salvação, o plano de salvação e o ano litúrgico. Deus criando a criação de Deus, tudo maravilhoso, perfeito, o homem sendo o centro de toda a criação, Deus tendo criado o homem e a mulher para serem amados por Deus e terem intimidade com Deus e viverem na suprema felicidade, porém, tendo entrado, infelizmente, o pecado na criação, e Deus então, arquitetando o plano de salvação, começando lá com Abraão, há quase 2000 anos atrás, formando o povo de Deus, e de dentro do povo de Deus saindo Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, vencendo essas consequências do pecado. Então esse é o mistério pascal de Cristo. É a paixão, morte e ressurreição, vitória de Cristo. E Cristo deixando então a igreja governada pelo Espírito Santo para, ao longo dos séculos, estamos aqui em 2020, a igreja ir administrando a liturgia que vai aproximando, formando o povo de Deus e louvando a Deus como Deus merece. Toda essa história do Antigo Testamento e Novo Testamento estando registradas na Bíblia, e aí vai chegar um certo momento em que esse plano de salvação vai terminar, segunda vinda de Cristo, juízo final, novos céus e nova terra, tudo restaurado, do mesmo jeito que era antes do pecado, né? Tudo restaurado, novo, purificado, e Cristo sendo o alfa, o início, porque Deus tudo criou, tendo em vista dar tudo de presente para Jesus, por isso que Jesus é o Senhor de tudo, é o nosso Senhor, e Cristo é o ômega, é nele que tudo é feito, e todo esse plano aqui está centrado em Cristo. Cristo é o alfa e o ômega. Mas Deus é tão sábio que ele não quis que Cristo viesse e todos os eventos da salvação tivessem acontecido aqui há 2000 anos atrás, nós estamos aqui em 2020, e ficasse no passado. Deus continua agindo. A obra da redenção de Cristo continua agindo, né? Ao longo dos séculos, como está ilustrado aqui nessa seta, que vai desde Cristo e irá até o final dos tempos. Cristo continua agindo de que forma? Pela liturgia celebrada dos sacramentos, pelo ano litúrgico, que é a celebração litúrgica dos sacramentos. Então, o que nós celebramos na liturgia não é um evento do passado, é um evento que se prolonga ao longo dos séculos pela liturgia que a igreja tem o poder e a autoridade de celebrar. É uma coisa estrondosamente maravilhosa nós imaginarmos que essa obra de Cristo se prolonga através dos séculos e está acontecendo hoje, no ano 2020, através da liturgia celebrada nos sacramentos, no ano litúrgico. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1084, está dito o seguinte: sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo no seu corpo místico, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, Cristo age agora, hoje, ontem, hoje, amanhã, através dos sacramentos.
Sacramentos que foram instituídos pelo próprio Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, para comunicar a sua graça salvadora que é derramada do seu peito aberto na cruz. Os sacramentos são sinais sensíveis, palpáveis, constituídos de palavras, elementos visíveis e ações litúrgicas, acessíveis à nossa humanidade atual. Nós, seres humanos, para enxergar as coisas invisíveis de Deus que acontecem nos sacramentos, nós precisamos de sinais sensíveis, palavras, elementos, como lá no batismo a água é o elemento do batismo, elementos visíveis, e ações, a liturgia, são as celebrações litúrgicas, acessíveis a nossas limitações humanas. E os sacramentos realizam a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Falando isso aqui, olhando todo esse contexto do plano de salvação. Então lá no Catecismo, no número 1084, fala que Cristo, que já subiu ao céu, sentado à direita do Pai, e derramando o Espírito Santo no seu corpo místico, a Igreja, Jesus age agora pelos sacramentos, pela liturgia, sacramentos estes que foram instituídos por Cristo para comunicar a sua graça, a graça do mistério pascal, morte, paixão, morte e ressurreição. Os sacramentos são então sinais sensíveis, palavras, elementos visíveis como a água do batismo e ações da liturgia, acessíveis à nossa humanidade atual e realizam a graça que significam. Por exemplo, o batismo nos torna filhos de Deus, pertença de Deus, de fato, em virtude da ação de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Vejam que riqueza que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana e a sua liturgia, Cristo agindo pela liturgia dos sacramentos do ano litúrgico para nos transmitir a salvação ao longo dos séculos. Vejam que riqueza que é o ensinamento católico. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1085, diz o seguinte: na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal, quando ele viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita e está sentado à direita do Pai uma vez por todas. Então, esse evento aqui é o único evento que não passa, é o mistério cristão. Deus é eterno. Nós vivemos em determinados períodos de tempo, mas esse evento ele se prolonga ao longo dos séculos. Então, tudo isso que Cristo sofreu, o mistério cristão, é o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita e está sentado à direita do Pai uma vez por todas, conforme está lá em Romanos 6:10, Hebreus 7:27, Hebreus 9:12. Então, o mistério pascal de Cristo, que envolve tudo isso, um evento que não passa e está sendo presentificado continuamente ao longo dos séculos. O mistério pascal de Cristo não pode ficar somente no passado. E tudo que Cristo fez ali, por todos os homens, participa da eternidade divina, abraçando todos os tempos e permanecendo permanentemente presente. Então,
tudo o que aconteceu aqui permanece e continua permanentemente presente, abraçando todos os tempos, porque Deus é eterno, para Ele não há limitação do tempo. O evento da cruz e da ressurreição permanece continuamente e atrai tudo para a vida. É maravilhoso, não é? Então, contextualizando, a liturgia, ela serve para dar culto em espírito e verdade, conforme está lá em João 4, 23, 24. Então, para dar culto em espírito e verdade, é necessário estar incorporado à igreja, que é o novo povo de Deus. Nós somos um povo de Deus, dimensão comunitária. Somos a igreja, povo de Deus, corpo místico de Cristo, conforme está lá em Catecismo da Igreja Católica, 1141 a 1143. Incorporados com Cristo, os cristãos dão culto a Deus em todo momento. Nós temos que pensar que aqui no planeta Terra, 7,5 bilhões de pessoas, está sendo iniciado um ato litúrgico a cada segundo, às vezes até mais atos litúrgicos por segundo, o tempo todo. Então nós estamos dando culto a Deus em todo momento, através da liturgia. Assim, a celebração litúrgica contém em si 3 dimensões. A dimensão passada, porque Cristo, lá há 2000 anos atrás, sofreu a paixão, morte e ressurreição. E essa dimensão passada, porque o acontecimento que se faz presente na liturgia é um acontecimento acontecido lá no passado. Nós estamos aqui em 2020. Mas também é uma dimensão presente, porque existe a atualização desse acontecimento que se deu de uma vez para sempre. Esse acontecimento aconteceu de uma vez para sempre. Nós estamos aqui, mas cada vez que celebramos, tudo isso é presentificado aqui na nossa frente. E a dimensão futura, que é a atualização de forma antecipada dos acontecimentos escatológicos. Então, os acontecimentos escatológicos, segunda vinda de Cristo, juízo final, novos céus e nova terra. Tudo isso está lá no Catecismo 1090, 1104. É muito linda e rica a liturgia, o significado profundo da liturgia. Bem, o ano litúrgico, ele tem uma dinâmica própria. Ele é constituído de diferentes ciclos, diferentes tempos. Então, nós representamos aqui como um círculo, tendo no centro o mistério pascal de Cristo, como a gente viu. E o ano litúrgico, ele começa com o tempo do Advento. E o tempo do Advento é constituído de 4 semanas em preparação para o Natal, que nós celebramos dia 25 de dezembro. E depois do Natal tem mais 4 semanas, que é o tempo do Natal, até começar o tempo comum. Voltando aqui, todo esse período que vai do Advento, Natal e 4 semanas do tempo do Natal é chamado de ciclo do Natal. Depois, a última parte aqui do ciclo de Natal é quando Jesus é batizado. Ele já está com seus 30 anos, vai lá no Rio Jordão, João Batista batiza Jesus e aí ele começa a sua vida pública. Então, aqui nesse período de tempo comum, Jesus dá início às suas primeiras pregações. Então ele vai ensinando o evangelho, vai curando, vai chamando os apóstolos, formando os apóstolos para depois lá na frente ele deixar a sua igreja. Então, tempo comum, a primeira parte do tempo comum, aí depois vem a quaresma, que é essa parte aqui do ano litúrgico. São 6 semanas, 6 domingos,
da quaresma. E a cor que os paramentos usados pelo sacerdote, pelos celebrantes, é a cor roxa, dando uma indicação de penitência em preparação para a Páscoa. Então, terminou a quaresma, vem a Semana Santa. É exatamente uma semana: segunda-feira santa, terça, quarta, quinta-feira santa, sexta-feira santa, que é quando Jesus é crucificado, sábado santo e domingo de Páscoa, que é quando Jesus ressuscita e vence a morte e o pecado. Lembra lá do plano de salvação centrado em Cristo e Cristo fazendo todo o mistério pascal. E depois da Páscoa, vem então os domingos, 6 domingos do tempo pascal. Então, todo esse período aqui, Quaresma, Semana Santa, Páscoa e pós-Páscoa, 6 domingos, é o ciclo da Páscoa, até o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Depois tem a festa da Santíssima Trindade e a segunda parte do tempo comum, aonde nós revivemos tudo o que Cristo disse e fez para a nossa salvação. E o tempo comum, a segunda parte do tempo comum, termina com a festa de Cristo Rei, que é no penúltimo domingo de novembro, geralmente. E depois começa novamente o Advento, no último domingo de novembro, e aí tudo vai se repetindo. Então esse é o ano litúrgico, para que nós possamos estar continuamente louvando a Deus através da liturgia. Concluindo, Jesus Cristo, nosso Redentor, continua agindo. Não foi uma coisa do passado. Jesus continua agindo através dos sacramentos, através da igreja, através da liturgia, no meio do povo de Deus. Não foi uma ação realizada no passado e que agora nós ficamos maçantemente recordando ano a ano. É uma coisa dinâmica, é um passado que continua presente e vai estar presente até a escatologia do juízo final, dos novos céus e nova terra. O culto em espírito e verdade, a liturgia é esse culto em espírito e verdade, conforme está lá em João 4, 23, 24, na igreja, que é o novo povo de Deus, essa dimensão comunitária. Nós somos indivíduos que louvamos a Deus, mas participamos de um povo que louva continuamente o seu Deus. E destacando a importância de entender sobre a liturgia e o ano litúrgico para poder participar cada vez mais conscientemente da liturgia, da missa, dos sacramentos, progredindo efetivamente, positivamente, continuamente nos caminhos da salvação. Por hoje, por este tema, é isso. Tem muito mais coisas, mas devagar nós vamos esclarecendo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.